E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar novamente sobre detecção de mentiras, sobre os métodos para a detecção de mentiras. Não vou falar sobre microexpressões faciais somente, porque não se trata somente disso. Porque os defensores desses métodos, que afirmam que esses métodos têm eficácia a partir somente da observação das pessoas enquanto elas estão mentindo ou tentando contar uma mentira ou falando a verdade, se elas estão mesmo falando a verdade ou falando uma mentira, as pessoas que fazem a defesa desses métodos, os defensores, vamos dizer que Paul Ekman e seus seguidores, e os seus defensores, quem tenta fazer esse tipo de defesa, tenta vender qual história? A história de que existem métodos eficazes de detecção de mentiras somente por meio da observação do comportamento de quem está mentindo, do comportamento verbal e não verbal. Outra questão também é que eficácia não quer dizer que seja 100%. Então, tem defensores que também chegam aqui e tal, mas não é 100%, claro que não é 100%. Óbvio que não estamos discutindo isso, porque não faria o menor sentido dizer que os métodos de Paul Ekman, os métodos que esse pessoal defende, teriam 100% de eficácia, ou que eles estariam alegando isso, porque não faz o menor sentido dizer que eles alegariam isso, porque não existe isso em termos de discussão científica. Quando você fala de eficácia, você não está falando de 100%. Raramente, quase nunca em ciência vamos falar de 100%. Sempre falamos de probabilidade, sempre falamos de níveis estatísticos de eficácia. A partir de um determinado ponto, determinada taxa de acertos, é que falamos em eficácia. Não precisa ser 100%, não faz o menor sentido esse tipo de defesa. E há outras defesas que também não fazem o menor sentido, e eu vou tentar mostrar aqui para vocês porque existe uma prática pseudocientífica nesse campo. Para qualquer um que defenda qualquer coisa nesse sentido, de que existem técnicas eficazes para a detecção de mentiras somente a partir da observação de comportamento verbal e não verbal. Não precisa ser não verbal também, só não verbal. Verbal e não verbal, ou seja, a pessoa lá falando, se o que ela está falando tem congruência, se não tem, se ela mexe numa caneta, se aquilo é um pacificador, se a pessoa de repente coça a boca, se ela hesita, se ela demora para falar, se ela traz um discurso que antes de responder ela fala de outras coisas, se tudo isso é sinal de incongruência ou não é, se isso serve para perícia, se isso faz sentido científico. Não faz sentido científico nenhum, esse que é o ponto, porque tudo isso já foi testado e tudo isso é muito equivocado. Não dá para se detectar mentira somente por meio da observação do comportamento do mentiroso, seja ele verbal ou não verbal, estou repetindo aqui. Então, o que tem sentido e o que hoje, em termos científicos, se aponta para ter alguma eficácia? É ter uma interação com o interrogado. Não basta ficar observando só, ficar fazendo análise de vídeo, ficar, será que fulano mentiu? Vamos analisar. Analisa as expressões faciais, analisa o que a pessoa está falando, a maneira como falou, como eu já coloquei para vocês, e a partir disso tem lá, então teve tantos indícios de incongruência e tantos indícios de congruência e tal. Não faz sentido isso, isso não é legal, isso não é ético, porque expõe as pessoas, porque está expondo as pessoas como se aquilo fosse científico e não é algo científico, e está expondo enquanto reputação das pessoas, mesmo que diga que não está detectando nada, mesmo que diga que não dá para afirmar 100% se está mentindo ou se não está, porque existem sugestões, insinuações, existe uma série de coisas que a pessoa fala no vídeo, ela vai falando, vai falar que tem incongruência. Se ela falar que tem mais incongruência do que congruência, quem está assistindo acaba sendo induzido a pensar que aquela pessoa está mentindo, e isso arrebenta com reputações. Isso é algo que, em termos éticos, já é algo que não é bom, mesmo se existisse um método científico para isso. Qual seria o sentido de levar isso para a televisão e ficar criando sensacionalismo, sensacionalizando em cima de alguma técnica que teria de estar reservada a perícias, por exemplo? E nem é o caso, porque não tem base científica. Então, é errado do ponto de vista ético, é errado do ponto de vista científico, não tem correspondência com a realidade. Se queremos saber se alguém está mentindo, a gente tem que analisar muitas coisas, inclusive interagir com a pessoa, perguntar, pedir para repetir a história, observar se existe a carga cognitiva, então a sobrecarga cognitiva, que é algo que hoje está sendo mais levantado no meio científico.
Se tem sobrecarga cognitiva, tem o quê? A pessoa vai contando uma história, ela não é capaz quem está mentindo não é capaz de emitir uma história com tantos detalhes quanto uma pessoa que está falando a verdade. Então esse é um ponto. Ele não é capaz de depois reproduzir isso sem muitas contradições. Acaba ocorrendo uma série de contradições em quem está mentindo. Então quem está mentindo não consegue fornecer tantos detalhes, a memória visual de quem de fato vivenciou alguma coisa é muito mais detalhada, muito mais rica, e quem está mentindo não consegue trazer isso. Que existe uma coisa chamada prática pseudocientífica. Falar que o que Paul Ekman apresentou, as teorias de Paul Ekman, o que o Paul Ekman traz, tudo, dizer que é pura e simplesmente pseudociência, não é o caso também, não é isso, é ciência refutada, são evidências que já foram refutadas, devidamente refutadas. Paul Ekman já está refutado. Dizer que é pseudociência é um outro ponto, não é exatamente pseudociência, mas tem muita prática pseudocientífica no discurso de Paul Ekman, nas práticas de Paul Ekman e seus seguidores, principalmente esses que transformaram isso em um grande show de YouTube. Então, no primeiro momento, a grande vedete, a bala de prata de Paul Ekman era o quê? Eram as microexpressões. Tudo muito centralizado na análise de microexpressões, porque são muito rápidas, menos de um segundo, você tem que analisar o vídeo, e elas seriam involuntárias, seriam incontroláveis. Não são controláveis, tem evidência já demonstrando isso. A gente está colocando tudo para vocês no comentário fixado. As microexpressões são controláveis, não são frequentes, então não faz sentido você trazer alguma coisa que é a tua bala de prata, que seria aquilo que entrega o que o outro está dizendo, que o outro está dizendo uma mentira, e aí não é frequente. Elas não são frequentes, elas têm uma frequência baixíssima. Em um levantamento onde foram codificadas mais de 700 expressões faciais, as microexpressões apareciam somente em 2% das vezes. Então, o que isso quer dizer? Que elas não são suficientemente frequentes para que elas sejam levadas em conta, para que você faça uma análise que contenha a análise de microexpressões. Elas têm que ser descartadas. Elas são controláveis, tem evidências disso já sólidas, elas não são frequentes e elas não são universais. Liza Feldman Barrett. Vamos ler os trabalhos orientados por Liza Feldman Barrett. Ela derrubou essa questão da universalidade das expressões faciais e das microexpressões, que são um tipo de expressão facial. Então, as práticas pseudocientíficas são muito compostas por um discurso que tem 1000 desculpinhas. Eu vou chamar aqui de desculpinhas ad hoc, porque foi comum no debate em filosofia da ciência essa questão das justificativas ad hoc, de que muitas práticas aí que não seriam científicas ou pseudocientíficas teriam muitas justificativas ad hoc. Sempre que confrontadas, sempre que alguém chegava, mas isso aqui está entrando em contradição com aquilo, isso aqui não corresponde à realidade, por isso, isso, mas aí sempre o pseudocientista vinha, mas isso aqui não é exatamente para essa situação, isso aqui é um outro ponto onde você tem que fazer isso e aquilo. Então, sempre tendo uma desculpa para quando surge uma contradição. E é desculpa, não é justificativa. Eu acho bom colocar dessa maneira. Desculpinhas ad hoc, desculpinhas para cada caso. E aí, a partir do momento em que as microexpressões foram refutadas, solidamente refutadas, Paul Ekman e seus defensores passaram a criar as suas desculpinhas. A primeira desculpinha, mas nós não estamos mais trabalhando somente com microexpressões. A questão não tem que trabalhar mais com microexpressão. Não é questão não estou trabalhando somente com... Não, tem que tirar a microexpressão da história. Já começa aí. Teria que tirar. É somente. Tem que tirar isso aí da história. Ponto. Porque não serve. Porque induz a erro. E aí depois entram com a defesa de que trabalham com multicanais. Se fossem multicanais já tinha que tirar a microexpressão. Já começa aí. Então o método SCANS, que é dos 6 canais lá, muito defendido agora por Paul Ekman, que não tem quase nada produzido no meio científico sobre ele, quase nada mesmo. Encontrei somente um único artigo produzido em um periódico de linguística, somente isso, e era um dos propositores do método, os caras que criaram o método, não estavam testando nada foi testado por fonte independente. É um artigo de 2015, desde então não se produziu mais nada, só esse artiguinho propondo, ninguém mais testou. Então
Então agora a galinha dos ovos de ouro, a bala de prata dos caras é esses scans, que convenhamos, tem já a análise de expressões faciais tal no meio, já tá furado aí, já furou aí, já tá, não tem jeito, tem um furo enorme aí. Então, não foi devidamente testado, só tem um artigo de proposição, não dá para ser levado em conta. E aí entram alguns outros também para falar uma outra coisa que chega a ser cômica, hilária. O cara chega aqui, escreve aqui nos comentários, mas o que Paul Ekman propôs não tem nada a ver com detecção de mentiras, é só para ter alguns indicativos das emoções e tal, para depois detectar se está mentindo ou não, para fazer lá o quantitativo das incongruências e detectar se o cara está mentindo ou não. Que conversa, que papo furado, que papo de aranha. E mesmo que fosse para detectar emoções, gente, mesmo que fosse para detectar emoções, não faz o menor sentido também trazer isso, por quê? Porque não serve nem para detectar emoções, não serve, somente observação não serve, estou reiterando isso, tem que interagir com quem está supostamente mentindo. Então a pessoa tem que ser interrogada e essas técnicas, até as técnicas mais tradicionais de interrogatório, que são fazer a pessoa repetir a história nos seus mínimos detalhes para ver se tem contradições, se não tem, essas técnicas hoje estão se produzindo evidências de que elas têm mais eficácia do que achar que somente observando vai se produzir alguma coisa com isso. E aí alguém também poderia entrar aqui e falar, mas tem que haver pesquisas comparando os experts com os não experts, com quem manja mesmo, estudou pra caramba lá as técnicas de Paul Ekman e tudo. Gente, isso já foi feito também, não há diferença. Não há diferença entre experts e não experts. As pessoas que fazem esses cursos ficam mais confiantes achando que estão detectando mentiras. E o nível de acertos, os índices de acertos delas são perto do acaso, assim como de qualquer pessoa que não fez curso nenhum. É como jogar uma moeda pro alto. Então é tudo chute. E um outro ponto interessante também foi aquela contribuição de Charles Bond em 2008, onde ele pega um artigo que Paul Ekman publicou em 1999, apontando que 23 oficiais norte-americanos tinham tido um acerto de 73% em um determinado teste. O Bond mostra que Ekman tinha, nesse paper e tudo, tinha escondido alguns dados do quê? De que esses mesmos oficiais tinham tido acertos de 63,4 e 48,2 em outros dois testes. Então, é o cherry picking mesmo, pega o que interessa, esconde o que não interessa e assim vai dourando a pílula ali, vai camuflando, vai embromando, vai levando as pessoas no papo, não é? Então, Bond foi mais um que trouxe mais uma evidência, mais uma situação em que Paul Ekman manipulou e escondeu dados. Outra coisa bizarra que eu gosto sempre de trazer aqui e enfatizar é que Paul Ekman fazia a defesa dele de que ele não publicava mais em periódicos científicos desde a década de 80, 70, não publicava mais em revistas científicas revisada por pares. Não publico mais em revistas científicas revisada por pares porque existem espiões, países espiões como China, Irã, Rússia, que estão atentos a essas revistas científicas e isso pode ser importante para esses países espiões, esses países do eixo do mal e tudo. Que papo furado, enormemente furado, porque o cara dá curso para qualquer leigo fazer e publica best-seller mundial. Então qual é o sentido? Não tem sentido, é desculpinha esfarrapada essa aí. Aí teve uma outra pessoa que fez uma pergunta para mim, então não existe nada de científico nesse meio? Não é esse o ponto, gente. Eu estou falando aqui de práticas pseudocientíficas e estou falando da construção da ciência. São coisas diferentes. Mesmo alguém que está ali participando da construção da ciência, produzindo algumas pesquisas e tudo, como foi o caso de Paul Ekman na década de 70, ele pode depois vir a ter, ou mesmo durante esse processo, ter práticas pseudocientíficas. As práticas pseudocientíficas não são aprovadas. Geralmente os pares reprovam isso não entra em um artigo que é revisado por pares em uma revista de alto fator de impacto. Então, esse que é o ponto. Você pode ter práticas pseudocientíficas que estão fora do meio científico, o que o Paul Ekman fez demais, e você pode ter toda uma produção que está sendo revisada por pares em periódicos de forte fator de impacto, que foi o que
ele já fez, que ele fez lá na década de 70, de 80. Então esse que é o ponto. Hoje ele tem o quê? Ele tem uma prática, ele tem um trabalho científico que é publicado em revistas de forte fator de impacto e revisado por pares independentes? Não tem, já não tem isso há 40 anos. Então é esse o ponto, tá? E é o que hoje predomina há cerca de 40 anos é um comportamento pseudocientífico no sentido de prática pseudocientífica. Não quer dizer que o que ele produziu lá na década de 70, no final da década de 60, fosse algo pseudocientífico. Não, naquele momento tinha contexto, fazia sentido, estava dentro do meio científico, então estava participando dos debates na comunidade científica. Depois é que passou a ter uma prática e discursos pseudocientíficos. Leiam, gente, estudem. Não fiquem acreditando que meta-análise é uma análise feita por um canal que se chama meta alguma coisa. Isso não é uma meta-análise, porque parece que inclusive o dono do canal acredita nisso. Eu tô colocando print aí para vocês verem. Eu desacreditei quando eu vi isso, eu fiquei assustado, achei bizarro. Como é que pode isso? Isso não é uma meta-análise. Meta-análise é um método científico, é um método de análise estatística, inclusive com recorte estatístico profundo, forte, de vários estudos que já aconteceram antes, analisando geralmente a eficácia de um tratamento, de um método, de uma medicação. É isso que é uma meta-análise. E não é algo que é simplesmente fazer uma análise da análise, ou eu vou fazer análise, eu que sou dono do meta alguma coisa, eu faço uma meta-análise. Gente, não é isso. Eu fui lá verificar, peraí, tem meta-análise? Não tinha meta-análise nenhuma, era somente a pessoa falando, fazendo digressões. Não faz sentido isso, gente. Não vamos... Olha o nível do debate, olha o nível que tá a coisa. E aí, leiam, estudem, tem lá, olha, se você está com preguiça de ler alguma coisa em alguma outra língua, gente, reportagem da BBC, que saiu na BBC Internacional em abril e depois aqui na BBC Brasil, em maio, saiu em abril lá e depois em maio aqui. Leiam a reportagem toda. Maria Hartwig e seus colaboradores produziram um trabalho excelente depois da revisão dela em 2019. A revisão também sistemática de Liza Feldman Barrett em 2019 também, quebrando tudo, mostrando que estão indo no caminho errado. Reportagens na Nature, eu estou colocando aí para vocês. Aí a reportagem no The Atlantic, uma reportagem muito completa, também mostrando que esse negócio é lucrativo, um negócio hoje de bilhões de dólares. Então tem muito dinheiro envolvido. Reportagem também na Scientific American. Como eu disse, virou um negócio altamente lucrativo, com muito dinheiro envolvido, e não é só em termos de canaizinhos de YouTube, não. São companhias de segurança que estão comprando algoritmos equivocados, baseados em premissas equivocadas, que não tem solidez de evidência científica para poder fazer segurança de aeroportos, seguranças de escolas, com o que? Algoritmos, no caso lá, de computadores, inteligência artificial, para analisar expressões faciais e tal, mas com uma base que é totalmente furada. É isso que defende Liza Feldman Barrett, Maria Hartwig e seus colaboradores, e hoje sim, a maioria dos pesquisadores dessa área. Paul Ekman, nesse sentido, está então sendo solidamente refutado já há alguns anos, há pelo menos 15, 20 anos no meio científico. Então eu espero que esse vídeo aqui seja o último ou um dos últimos, por favor. Vamos parar com essa palhaçada, vamos parar com essa história, procure outra coisa. Vou até dizer para pessoas que trabalham com isso no YouTube, procure outra coisa, vocês são jovens, boa parte de vocês são jovens, procure outra coisa para fazer. Inclusive, alguns dos canais têm até um nome legalzinho. Então, não precisa nem mudar o nome do canal, deixa o mesmo nome, não é o nome que está falando se está detectando mentira ou não e tal, e vai fazer outra coisa da vida. Vamos procurar cursos que tenham certificação pelo MEC, vamos procurar algo de qualidade na vida. Não fiquem procurando fazer formação com quem promete uma panaceia. Tá aí uma outra característica de pseudociência. Traz um método como se ele fosse eficaz para um monte de outras coisas, como se esse método fosse produzir mudanças na vida da pessoa, a pessoa fosse melhorar de vida por causa do quê? Por causa, agora ela consegue analisar melhor expressões dos outros, se o outro está com incongruência ou não está, se está mentindo ou se não está, o que o outro está sentindo. Gente, isso é venda de
tônico salvador, isso é coisa de caixeiro viajante, isso é promessa infundada, é promessa absurda, prometer muito mais do que a própria realidade fornece. Isso não é algo do ponto de vista ético, não é algo razoável, não é algo que dá para se aprovar, não faz sentido. E ainda depois destruindo a reputação das pessoas com vídeos que ficam lá soltando um monte de coisinha, tá mentindo, não tá, e aí solta lá. E com viés político, gente, pelo amor de Deus, e com viés político também, observem, tem viés político, observem, pessoas de um determinado segmento tem muito mais incongruências em tudo que falam, tudo que fazem. Pessoas de outro segmento não tem tantas incongruências. Então, inclusive tem isso, inclusive tem essa tentativa de manipular a escolha, manipular a fazer político de outras pessoas, político partidário mesmo, no sentido mais raso. E outra crítica que chega a ser cômica, né? Ah, você tá falando isso, você tá com inveja e tal. Gente, que ridículo. Não faz o menor sentido esse tipo de fala, porque eu tenho colegas, tem um colega que tem um canal Minutos Psíquicos, que está com mais de 1 milhão de inscritos lá, e assim, o trabalho é muito bem feito, o cara tem uma formação sólida, então eu teria que ter inveja dele também, não teria? Teria que inclusive ter mais inveja dele, porque ele é inclusive colega de UNB, fiz minha formação de pós-graduação, mestrado, doutorado no UNB, ele fez também mestrado, doutorado no UNB, então eu teria que ter inveja dele, não é? Não, sabe, não faz sentido. A questão aqui é o seguinte, os grandes mentirosos dessa história são Paul Ekman e seus defensores, e seus seguidores. Eles são os grandes mentirosos que venderam o quê? Venderam essa história de que conseguem detectar mentiras com algo que seria científico. Não conseguem. Olha, é a mentira da mentira. Nesse sentido tem algo de metalinguístico aí, de alguma forma. Existe algo que está além, né? É a meta-mentira. Então esse pessoal é o pessoal da meta-mentira. Tomem cuidado, a mentira da mentira. Mentira em cima da mentira. E quando eu estou falando de meta-mentira, eu não estou brincando com nomes não, de canais de ninguém, não é nada disso. Eu estou falando de um conceito. Você tem metáfora, metalinguagem. Eu estou falando da meta-mentira. Fala que vai detectar mentira e mente. É isso, é algo que está além, é a mentira em cima da mentira, somente isso. Ninguém aqui está se referindo a canal nenhum, não, tá? O termo meta significa além, ninguém é dono desse termo, não. Bom, pessoal, então é isso. Se você gostou desse vídeo, dê like, dislike, compartilhe, comente, se inscreva no canal, me ajude a alimentar o algoritmo do YouTube. E estou colocando também, seja na descrição ou no comentário fixado, ou nos dois, links para meus livros na Amazon e para meu último livro, Agonia e Sonho, Memórias e Reflexões de um Psicólogo no SUS. Obrigado e até a próxima!